Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade do Rede Conecta. Eu sou a Andréa Truz, hoje estou aqui fazendo aqui uma substituição e estou também com o Rei Aragon, que é da Rede Conecta e também não é, da Universidade Federal Fluminense. Nós vamos falar com a Marta Raquel Rodrigues. Ela é repórter e editora dos Jornalistas Livres, comunicadora do movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais sem terra e mestranda em integração da América Latina pelo PROLAN USP. Nós vamos falar hoje, né, ela vai aqui falar para a gente um pouco sobre o papel do jornalismo de campo na reconstrução democrática. Então, eu peço a todas as pessoas que já chegaram, deixar um like aqui, compartilhar essa live, se possível, assinar brasil247.com/apoio ou um Pix. A chave do Pix é pix@brasil247.com.br e eu já vou trazer aqui o Rei para, né, colocar aqui a nossa convidada na nossa roda. Rei, seja bem-vindo, boa tarde, como vai? Boa tarde, André, boa tarde, Marta, boa tarde, comunidade, tudo bom com todos? Então, hoje é um convidado muito especial, né? A Marta é uma jornalista, assim, que tem muito a nos dizer, porque ela faz aquele trabalho de campo, de investigação, ela vai atrás da informação, da notícia. É uma mulher muito corajosa, assim, e que se dedica a um jornalismo progressista, militante, e assim, ela tem muito a dizer sobre esse momento histórico do Brasil, esse momento que a gente vive agora, principalmente após assim, após a eleição do Lula, em que a gente viu todo o problema que está sendo a circulação da informação no Brasil, como que a gente está lidando com esse nível de desconexão entre a informação, entre a notícia, entre os fatos. Falar fato é uma coisa complicada, né? Quanto mais para estudante de comunicação, mais assim, nessa teia de desinformação que o Brasil, e não só o Brasil, né? Acho que o Brasil mimetiza muito outros lugares, como na Europa, nos Estados Unidos, é uma troca assim dessa extrema-direita que tem feito todo esse papel. E a Marta, ela faz um trabalho de campo, ela faz um jornalismo militante, e ela, como ela estuda também a América Latina, como ela está antenada no que vem acontecendo, não somente no Brasil, mas em tudo na pátria grande, né? Então, acho que ela vai ter muita coisa bacana para nos dizer sobre como ela enxerga, assim, e como uma pessoa do movimento social, e jornalista, e comunicadora, como ela está enxergando essa nossa conjuntura atual. Boa tarde, Rei. Boa tarde, Andréia. É um prazer estar aqui hoje participando dessa conversa, desse bate-papo. Eu acompanhei algumas dos últimos acontecimentos aqui do Brasil e também da América Latina, não só por conta do mestrado, mas pela atuação nos Jornalistas Livres, também parte no Brasil de Fato e agora no MST. Muito bem, vamos lá. Muito bem, Marta. Então, já vamos começar aqui. Rei, você já vai... Eu posso passar para você fazer a primeira questão, trazer esse impacto do jornalismo, né, sobretudo o jornalismo local, né, de muita vontade de... Na verdade, a grande vontade ali é de ir contra a democracia, de ir contra as leis, né, sobretudo quando a gente fala de Roraima. Mas eu vou passar para você fazer um apanhado geral. Vamos lá, Ray, é contigo. Não, tá certo. Então, Marta, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você nos últimos anos vem se dedicando a entender a questão do garimpo e com um foco em Roraima, que para nós aqui do Sudeste, assim, a gente quando pensa em Roraima, a gente pensa muito nas questões indígenas, mas a gente não tem muita ideia da política local, sabe, de como funciona a economia, de como está ali inserido esse garimpo ilegal, se existe garimpo legal na região, não sei dizer. E você, em 2021, produziu uma série de reportagens para o Brasil de Fato sobre a situação dos garimpos ilegais e da violência praticada contra esses grupos em territórios, né, indígenas. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa experiência em campo durante essa produção dessas reportagens e de que forma isso impactou sua própria percepção do que de fato acontecia naqueles territórios. Certo, bom, fazer essa imersão em Roraima foi muito importante para entender a dimensão de tudo que acontece lá, né? Muitas vezes, por estar aqui no Sudeste, por estar tão distante, por não aparecer no noticiário nacional as questões de Roraima, muitas pessoas confundem, inclusive, Roraima com Rondônia, não sabem em que região do país fica, e eu acho que a gente precisa começar esse
bate-papo comentando que Roraima, a capital de Roraima, Boa Vista, ela tem um monumento de homenagem aos garimpeiros, que em todo o estado de Roraima são ilegais. Então, não é permitido o garimpo dentro da terra indígena Yanomami, ou Iequana, enfim, não é permitido o garimpo, mas na capital do estado, logo na área central, em frente ao palácio, nós temos um monumento gigantesco em homenagem aos garimpeiros que tanto fazem aquela população do território sofrer. E aí eu falo população do território de forma geral, porque os impactos são diretamente nos indígenas, mas também acabam nas comunidades que estão um pouco mais afastadas e até no povo da cidade. Ali em Roraima nós temos muitas comunidades, dentro da terra indígena Yanomami mesmo, são muitas comunidades diferentes, várias regiões, e cada uma com o seu aspecto cultural que se diferencia uma da outra. Quando eu estive em Roraima, eu fui para lá pouco antes da pandemia, em fevereiro de 2020, fui para morar em Roraima e poder acompanhar e entender um pouco quais eram os impactos do garimpo naquele território. Então, à primeira vista, é chocante você ver rios que a água é completamente lama. Não tem outra explicação, é apenas lama, porque o mercúrio, ele transforma tudo. Então, ele contamina o solo, ele contamina a água, ele contamina o ar. Então, não é possível mais pescar, porque o peixe está contaminado e pode contaminar os indígenas. Não é possível mais plantar, porque nada mais cresce naquele espaço. E aí, isso aconteceu em outros lugares do Brasil também. Então, por exemplo, no Pará, tem um estudo da Fiocruz que mostra que 100% dos indígenas Munduruku estão com um nível altíssimo de mercúrio no corpo. Então, isso traz danos irreversíveis para as comunidades que podem até um dia serem totalmente exterminadas, né? Porque o mercúrio, ele pode interferir na má formação de fetos, na criação de alergias, na criação de feridas que não se curam no corpo. Então, você pode literalmente exterminar toda uma comunidade por conta dessa contaminação. E para além desses impactos do garimpo, através do mercúrio, do desmatamento, a gente tem um ataque muito forte de violência naquelas regiões. Então, hoje mesmo, uma garota foi resgatada, uma garota Yanomami, que ela era forçada a fazer 16 programas por dia. Então, é muito comum você ouvir histórias de meninas que simplesmente desaparecem das comunidades, porque são raptadas e obrigadas a se prostituir por ameaça, falam que vão matar a família, que vão matar a mãe, que vão sequestrar os filhos. Então, é uma situação realmente de calamidade. Durante o governo Bolsonaro, era uma tragédia totalmente anunciada, porque a Rutucara Associação Yanomami, por exemplo, enviou mais de 10 ofícios pedindo segurança para o governo Bolsonaro, que praticamente ignorou todos eles. Houve uma decisão do ministro do Barroso a respeito da proteção para os indígenas, tanto Yanomami quanto Munduruku no Pará, mas nem essa determinação foi cumprida. Então, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, essa situação que já era ruim piorou muito mais. Então, nós tivemos ataques diários a comunidades, nós tivemos ataques a tiros, nós tivemos animais que foram mortos como recado, nós tivemos crianças que foram sugadas pela draga do garimpo, nós temos crianças que simplesmente desapareceram, que ninguém sabe o que aconteceu, crianças que sumiram fugindo dos tiros e depois foram encontradas afogadas. Então, todo esse cenário durante o governo Bolsonaro, ele foi ficando cada vez pior, porque o que já era ruim, por exemplo, os indígenas pelo menos tinham um hospital, os garimpeiros vinham, invadiam o hospital e transformavam aquele espaço no local de moradia deles. Ou então usavam as pistas de voo do pessoal da saúde para o garimpo e não permitiam que as aeronaves destinadas à saúde indígena aterrissassem no local. Então, foi uma escalada de violência muito, muito grande. Isso também passa pelos impactos do alcoolismo na região, então que isso chega através dos garimpeiros e passa para a juventude também indígena. Nós tivemos os impactos da malária, da Covid, que foi levada pelos garimpeiros para lá, dos garimpeiros trocando a vacina da Covid quando chegou, que foi destinada aos indígenas. Muitos garimpeiros trocaram a vacina por ouro nos postos de saúde. Então, assim, é uma série de violências no governo Bolsonaro que, para quem estava acompanhando isso de perto, parecia que
eu ficava indignada, como é que as pessoas não estão falando sobre isso? Mas a verdade é que não se falava sobre isso. A imprensa não se falava, acho que começou a ter alguma visibilidade depois que o Brasil, de fato, realmente criou uma editoria sobre isso, e a gente conseguiu fazer realmente uma série especial com reportagens semanais, com cobertura factual, e aí essas reportagens passaram a ser replicadas pelos veículos parceiros, que isso é muito importante também, porque um único veículo publicando não vai atingir tanta gente. E aí essa história começou a se espalhar, chegar ao ponto do Fantástico fazer uma reportagem, se eu não me engano, em dezembro de 2021. E aí começaram a... começou a ter um alcance maior na mídia, mas a gente ainda vivia aquela situação de fazer as denúncias, mas como o governo federal simplesmente não respondia, era meio que uma cobrança jogada ao léu. Era você falar, nadar e morrer na praia, né? Então, quantas notícias nós demos de crianças que morreram por conta do garimpo ilegal? Quantas notícias nós demos sobre ataques diários à arma de fogo? Então, era uma situação que chegou no momento que os ataques eram manhã, tarde e noite. Os indígenas não conseguiam mais dormir dentro das comunidades por conta dos ataques, né? E aí a gente vê a inoperância do governo Bolsonaro nesse cenário. Eu vou pedir só um minutinho que eu preciso beber água. Vai beber água, então, fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou ler aqui uns comentários. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao Cessar-Fogo, já está aqui com a gente. Boa tarde. Lauro dos Anjos, que se tornou membro do canal mais cedo. O Carlos Eduardo Lessa fez aqui um superchat. Muitíssimo obrigada. O Inominável deixou bombas. Os juros nas mãos dos asseclas, um governador quebrador de criações desconhecidas e etc. Tenta continuar a quebra do país, né? Como sair dessa sujeira programada? Pois é. Alexandre também aqui com a gente. Alexandre Souto Benedito, seja bem-vindo. Ele pede paridade já. Beatriz Moreira, seja bem-vinda, boa tarde. O Cessar-Fogo falou, Marta, soube que já houve expedição de antropólogos em que um indivíduo praticou experiências, abusos com crianças Yanomamis. Eu te devolvo, você pode concluir, se tiver, né, se você tiver alguma informação sobre isso, é contigo. Claro. Bom, primeiro começar falando, foi citado o governador, né? O governador de Roraima, ele é total bolsonarista. Então, eles agiam como uma dobradinha mesmo. Haviam políticas federais e políticas estaduais. Então, no âmbito estadual, o que acontecia? O governador Antônio Denário, ele tentou passar um projeto de lei que permitia o garimpo nas terras indígenas, quando isso já era proibido por causa da lei federal. Fora isso, algumas coisas aconteciam e ele simplesmente fechava o olho. Então, por exemplo, houve um rio que foi totalmente desviado pelos garimpeiros, para que eles pudessem garimpar em outros espaços também. E, mais uma vez, o governo estadual lavava as mãos para isso. Uma outra prática que era muito comum, as pequenas comunidades com alguns apoiadores do governo Bolsonaro e com aeronaves do governo federal, da FAB, levavam esses indígenas para Brasília e forjavam esse apoio da comunidade indígena ao governo Bolsonaro. Falavam que era de interesse dos indígenas que houvesse uma área para plantação, que eles pudessem garimpar. Inclusive, teve uma visita do Bolsonaro, né, a uma comunidade da terra indígena Yanomami, que foi muito bem escolhida qual a comunidade, quem poderia estar presente, qual seria o formato, porque era realmente esse intuito de forjar um apoio. Então, eles pegavam uma pequena fração e tornavam aquilo como se fosse tudo, enquanto todo o restante da comunidade indígena estava se posicionando contra aquilo. Então, essa aliança Bolsonaro-Antônio Denário foi muito importante para que essa violência crescesse dentro do Estado. Sobre essa expedição, né, dos antropólogos, eu não sei dizer sobre essa expedição em específico, mas expedições eram comuns. Então, não só de antropólogos, mas também de igrejas. Então, uma vez eu lembro de uma reportagem que eu fiz mais para a parte cultural, era sobre os cantos e danças parixaras, e aí uma senhora indígena me puxou de um canto e falou, olha, a gente tem muito medo das pessoas da igreja que vêm para cá, porque eles nos proíbem de fazer os cantos e danças parixara. E aí os jovens não estão mais aprendendo os cantos e danças parixara e pode ser que morra com a gente. E aí isso era uma preocupação muito grande. Aí tinha um trabalho também do Instituto Inxquirã, da Universidade Federal de Roraima, de manter viva essa cultura, né, de manter vivos os idiomas indígenas. Então, na universidade, no instituto, eles têm
aulas de idioma, de Wapixana, de Macuxi, que é para realmente manter viva isso, e também capacitar os profissionais de políticas públicas do Estado, né? Porque é garantido em lei que o indígena possa chegar num posto de saúde e ser atendido na sua língua materna. E isso não acontece. Então, nós tivemos casos na pandemia, teve um caso que até foi bem conhecido no Brasil, de 2 mães que chegaram com seus bebês com Covid e os bebês sumiram na maternidade de Boa Vista. Mas sumiram porque ninguém conseguia se comunicar com elas, ninguém passava informação, era um descaso muito grande, esses bebês acabaram falecendo, ninguém comunicou às mães. Então, é um espiral de violências muito forte, né? Muito grande. Então, não sei dizer sobre essa experiência em específico dessa expedição, mas que é comum, e principalmente com os garimpeiros. Então, eu ouvi muitas histórias de meninas que sumiam. Porque a filha da fulana saiu um dia para caçar e nunca mais voltou. E aí essa menina era encontrada 2, 3 anos depois, dentro de um abrigo de garimpeiros, em que ela era obrigada a lavar, a cozinhar, a se prostituir. Enfim, a situação das mulheres na terra indígena Yanomami é totalmente desesperadora. Nossa, Marta, é um relato realmente horroroso, mas que não é nada novo, porque ele, durante a campanha eleitoral, ele já havia dito que faria isso, que ele não daria nem 1 centímetro a mais de terra, né, tanto para indígenas, né, para os povos originários, quanto para os quilombolas, mas também agiu efetivamente para que ocorresse o retorno do garimpo muito parecido com a ditadura militar. Você me corrija se eu estiver errada, mas ele retoma, na verdade, né, aquele... e aí eu vou ser bem irônica, né, com essa missão, não é, por parte dos governos em minerar, né, que na verdade não é uma mineração, é um garimpo ilegal naquela região. Mas eu queria que você me falasse, porque você, há 2 anos, né, você já tinha feito ali, né, em meio à pandemia, relatos, né, e publicou matéria, inclusive que o governo Bolsonaro, ele atuava para forjar, né, o apoio da população à mineração. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Qual era o respaldo que era dado? Não é? Porque não tem, né? Se a gente olhar ali numa matemática nua e crua, não tem. O respaldo ali vai ser absurdo. Ou melhor, teve algum respaldo, porque convencer na base do medo é fácil, né? Te devolvo. Então, na verdade, servia mais de alimento para os apoiadores do Bolsonaro, que não são acostumados a questionar nada, né? Então, eles basicamente printavam as informações de assessoria de imprensa e divulgavam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas era forjar esse apoio no sentido de que os indígenas gostariam de garimpar para também ter acesso a esse ouro. Então, você ignora toda a parte de contaminação dos solos, dos rios, do ar, de não conseguir mais pescar, de não conseguir mais ter essa vida em comunidade e foca apenas no lucro, né? No capitalismo. Então, acaba com toda a subjetividade e os rituais e a cultura indígena daquele território. Eu acho que é importante dizer, ainda falando sobre o governo Bolsonaro, que eles divulgaram muitas mentiras para tentar calar a versão dos indígenas Yanomami. Então, nessa época que os indígenas eram atacados ali na região do Palimiu todos os dias, então só para contextualizar, em abril de 2021, os indígenas barraram uma embarcação que levava quase 1.000 litros de combustível para as dragas do garimpo. E aí, a partir desse momento que eles interceptam essa embarcação, eles passam a sofrer ataques diários, e os garimpeiros passavam de barco nas comunidades, paravam o barco em frente à comunidade e atiravam. Tinha mulheres, crianças que estavam sentados, todo mundo tinha que fugir. Uns 2, 3 dias depois, teve uma visita da Polícia Federal. A Polícia Federal foi atacada com tiros também pelos garimpeiros. Então, assim, foi um ambiente, um momento que os indígenas não dormiam mais. Eles não conseguiam descansar, mudou totalmente a rotina deles. As crianças com medo fugiam. Teve esse caso, que para mim foi a primeira morte de criança que eu noticiei, que mexeu muito comigo. Foi nesse primeiro ataque a tiros. 2 crianças saíram correndo. Uma criancinha muito pequenininha, 1 ano e meio, 2, caiu no rio, o irmãozinho de 5 tentou pular para salvar e ambas morreram afogadas. E essas foram as 2 primeiras mortes dessa série de ataques que começaram em abril de 2021. E aí, a partir disso, eram ataques diários, ataques cada vez mais violentos,
e cada vez que era feito esse pedido de socorro, né, principalmente via a Rutucara Associação Yanomami, através do Dário Yanomami, filho do Davi Kopenawa, esses ofícios eles eram completamente ignorados, e quando a reportagem cobrava, vale dizer que os órgãos oficiais do governo federal levaram 6 meses para começar a responder as minhas demandas. Isso que eu fazia reportagens quase diárias. E aí, quando começaram a responder, era uma mentira atrás da outra. Então, por exemplo, eles falaram, não, tem um posto de segurança da FUNAI. Aí você vai atrás de onde está esse posto de segurança da FUNAI. Ele estava a 150 quilômetros da comunidade atacada. E ele estava numa região que você só podia acessar através de uma aeronave. Mas não tinha uma aeronave disponível. Então, esse posto e nada era a mesma coisa. Não fazia diferença nenhuma. Então, você começa a perceber as mentiras que o governo soltava e que os apoiadores de Bolsonaro tomavam isso como verdade, espalhavam nas redes e roubou nas redes, e tudo que você publicava sobre isso era uma enxurrada de pessoas que em 30 segundos apareciam 200 pessoas para comentar. Então, era impossível que não fosse um ataque orquestrado, sabe? E aí, esse posto da FUNAI, para mim, foi um exemplo de como o governo queria realmente mascarar qual que era a situação lá, né? Porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas para você comprar o ouro, você precisa de um certificado de que ele não foi retirado de uma área de preservação ambiental ou de demarcação de terra indígena. Só que como você faz para ter esse laudo? Você só preenche. Basta a sua palavra. Você não precisa de nada que comprove de onde você retirou aquele ouro, entendeu? Então, é um sistema de lavagem muito simples. Se eu não me engano, a Amazônia Real fez uma reportagem muito boa que ela conseguiu acompanhar um garimpeiro para fazer essa venda. E essa reportagem chegou a ser censurada. Ela teve que ser retirada do ar. Entendeu? Isso foi em, se eu não me engano, julho de 2021. Essa reportagem teve que ser retirada do ar. E aí, obviamente, outros veículos republicaram, e aqui eu reafirmo a importância dessa articulação enquanto veículos progressistas de espalhar essa notícia que muitas vezes é isso, sofre essa censura e sofreu durante o governo Bolsonaro. E aí, ainda pensando no governo Bolsonaro, eu acho que a gente não pode falar dessa situação sem falar que as bombas utilizadas nesses ataques pelos garimpeiros é uma bomba de venda exclusiva do Exército. Então, para eles terem acesso a essas bombas, era somente pelo Exército Brasileiro. Então, aí você começa a entender como as coisas se encaixam. É um absurdo, né? É um absurdo. E, na verdade, não tinha intenção nenhuma de esconder também, não é? Sem nenhuma intenção. Vê, você quer fazer algum comentário? É contigo. Não, eu queria fazer um comentário, sim, que ela falou agora do Exército. Assim, existem muitas histórias, né, das Forças Armadas ali do Exército, principalmente em Roraima, que já vem há muito tempo. Se você fizer buscas nesses bancos de dados, você acha bastante coisa. Teve um vídeo logo, acho que foi mês passado, acho que todo mundo aqui viu, que foi uma balsa do Ibama chegando com os agentes do Ibama apreendendo uma outra balsa de garimpeiro. E naquele momento, a última fala do vídeo era o cara falando algo assim, o Estado chegou, alguma coisa que o Estado está presente, alguma coisa assim, que é uma frase, no mínimo, icônica, por tudo que a gente tem vivido. Quando a gente pensa no estado de Roraima, nós que somos de fora, que a gente não conhece realmente a questão do relevo, das florestas, dos rios, a gente pensa como cuidar daquela região que é tão grande, tão ampla, com lugares de tão difícil acesso. Não é fácil, você não pega um metrô ou um trem e vai de um lado ao outro. E nesses últimos momentos, nesses últimos dias, tem vindo umas imagens assim de máquinas explodindo, a Polícia Federal explodindo avião, e a gente faz aqui uma comparação meio por cima com as imagens que a gente vê, por exemplo, na guerra que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia, onde se vê essas imagens muito. E assim, para pensar, esse tipo de imagem, ela tende a mostrar um ambiente de guerra, de conflitos. Mas assim, o que eu queria entender de você é, se você sabe dizer sobre isso, o Estado tem quais as condições de hoje o Estado garantir que vai acabar com o garimpo ilegal em Roraima? Até porque a economia de Roraima ela é muito baseada em extração. Tá, esse é o primeiro ponto. Como que é possível? O Estado tem hoje equipamento, tem pessoal, tem capacidade técnica para garantir
em Roraima que se termine com os garimpos ilegais? É possível? Eu acredito que a médio e longo prazo, sim, é preciso um plano muito bem detalhado, um plano que envolva não só as operações de destruição do maquinário de uso ali, né, nas terras indígenas, mas também uma apuração para que pegue os cabeças da coisa, né? Porque não dá para focar só no garimpeiro ali, que é o chão de fábrica. Tem muita gente muito rica envolvida nisso, que pode ser que saia da terra indígena Yanomami e vá para a terra indígena Iekuana. Então, não dá para você simplesmente tentar fazer essa... mascarar, para mim, a palavra certa é essa, mascarar esse combate. Então, por exemplo, essas imagens das dragas sendo queimadas e tal, isso para mim é imagem para circular na imprensa. Isso não é sinônimo de estar fazendo alguma coisa, porque, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, a gente também teve algumas operações. Só que nessas operações, ninguém era preso, ninguém era investigado, ninguém ia atrás de quem comprava e quem vendia esse ouro, de quem liberava essa licença. Então, eu acho que primeiro precisa ter uma política que pense no todo, e não só nessa ânsia que a gente tem de ver ali o maquinário pegando fogo, a balsa sendo destruída, porque destrói uma balsa, parece 5. Isso não faz diferença nenhuma para ele, sabe? Então, acho que sim, o governo tem condições disso, basta querer e basta pensar políticas públicas que peguem também outras áreas. Então, por exemplo, agora, cuidar da saúde em Yanomami, eu acho que é o ponto principal. É inadmissível que nós tenhamos tantas crianças, tantos adolescentes sofrendo com a desnutrição. Então, isso foi um projeto do governo Bolsonaro. E quando eu falo um projeto, é até porque quando ele fazia as ações que ele tratava como caridade, né, que eram as cestas da FUNAI e tal, eram cestas que não tinham uma alimentação pensada para aquela comunidade, para aquele território. Então, é você chegar numa comunidade que está fragilizada, que as pessoas já estão em situação de desnutrição, e oferecer uma passatempo. Não tem muito sentido, sabe? Então, precisa ser uma política completa. Uma política nutricional, uma política de acompanhamento de saúde, uma política educacional, porque muitas comunidades em Roraima, se eu não me engano, tem 15 cidades apenas. São poucas cidades dentro do estado. E a grande maioria dela é composta por pessoas indígenas, por escolas indígenas. E durante a pandemia, inclusive, isso foi uma ação do governo Denário, que não tem necessariamente a ver com o garimpo, mas tem a ver com a comunidade indígena, que ele liberou todos os professores da rede estadual para dar aula à distância, mas não os professores indígenas. Então, no mês de abril de 2020, nós tivemos morte de 9 professores indígenas em um mês, porque eles precisavam obrigatoriamente ir em cada comunidade, levar e trazer as lições. Então, é preciso que haja uma política ampla, que pegue todos os pontos, mas que, na minha opinião, deve focar, primeiro, em saúde da população Yanomami, junto com essa política de entender e mapear quem são as pessoas que estão, as pessoas e as empresas que são transnacionais, né, que estão por trás desse garimpo, porque desmata o Brasil e leva essa riqueza para fora. A gente aqui fica só com a destruição e com as mortes, né? Então, é preciso, imagino que agora, com o Ministério dos Povos Indígenas e com, principalmente, a Joênia Wapichana na FUNAI, que é uma parlamentar de Roraima, que foi importantíssima na resistência durante o governo Bolsonaro, que a gente tem condições, sim, de avançar nisso. Não acho que num curto prazo, mas num médio e longo prazo é totalmente possível, se tiver vontade. Muito bem. Pois é, Marta, eu vou trazer uma questão que eu acho que também é bem importante, porque a gente... Primeiro eu queria só colocar uma... Eu fiz uma entrevista um tempo atrás com algumas geólogas que falavam sobre a diferença entre o garimpo ilegal e o legal, né? O ilegal e o legal. Como você tem ali, naquela estrutura, naquela confusão, tem como determinar qual é o garimpo legal do ilegal? Né? Como é que está? Porque, efetivamente, o garimpo, pelo que a gente percebe, ele, né, é difícil você tirar essa cultura da região, mas há uma vontade de legalizar através de cooperativas, mas esse pessoal, eles são ilegais?
são ilegais. Os mais de 20 mil garimpeiros, esse número, na verdade, de 20 mil, ele é de 2018, de quando começa o governo Bolsonaro, e aí há uma estimativa da Rutucara Associação Yanomami, que esse número já chegue a mais de 50 mil garimpeiros ilegais dentro da terra indígena Yanomami. É muita gente. O garimpo legal hoje no Brasil, ele é permitido em áreas que não sejam de preservação ambiental e territórios indígenas, né? Em áreas que também não ultrapassem 50 hectares. Então, e aí tem um novo lance, assim, né? Que se for área de fronteira, precisa ter também uma permissão de ambos os países, porque é muito fácil também você transitar de um lugar para o outro, e essas áreas de fronteiras geralmente não tem nenhum esquema de segurança, né? Então, para o garimpo, isso é muito, muito explorado, é muito usado por eles. Mas na terra indígena Yanomami, em Roraima, no geral, não é permitido garimpo. Em nenhum centímetro de terra não é permitido. Não quer dizer que não aconteça. E acontece com a aprovação dos parlamentares, com a aprovação do governo do estado, né? Que é isso, é um governo que está a favor dos garimpeiros, que pelo governo seria regulamentado. Já enviou N projetos sobre isso, e alguns, se eu não me engano, teve um de 2022 que precisou ser barrado já em instâncias mais altas, pelo STF, enfim, em outras instâncias, porque o governador de Roraima, o Antônio Denaro, ele é totalmente fechado com o Bolsonaro, que está junto com os garimpeiros. Perfeito. É uma situação que a gente... Porque assim, né, Marta? É muita desinformação, né? Um uso e um abuso do Estado, né, Rei? Porque ele usou e abusou do poder público para atacar, e atacar de uma forma específica, né? Que não tem para mim outra palavra senão um genocídio, não é? Não tem como. Agora, vamos trazer um pouco também, acho que né, pensar a partir agora da volta, né, de um governo democrático, né? Aí Lula assume o poder, então eu queria que ele faça essa visita ao território Yanomami, né? Ele vai ver de perto a situação das comunidades, depois de inúmeras denúncias. Esse caso acaba caindo, não é? Porque aí depois, quando ocorreu aquelas fotos, aquelas notícias, que até depois teve aquela entrevista, né, do Fantástico, não tinha mais o que falar. Então eu queria que você me falasse um pouco, porque anteontem, né, no dia 13 de março, o presidente Lula voltou a Roraima, né, para ver os avanços da política de Estado, e prometeu mais uma vez a retirada total dos garimpos na terra, né, indígena, no caso também nas Yanomamis. Como você vê nas ações do governo agora, nesses 3 meses de governo? Porque, olha, parece que a gente já viveu um ano, né, de tanta intensidade, mas é ainda um momento de reconstrução, só 3 meses, mas efetivamente já fiz, acho que muita coisa também, né, por lá, numa tentativa de sanar pelo menos o imediato, né, de uma questão que é muito mais profunda. Não, exatamente. E aí eu acho que o que mudou nessa troca de governo não é que essas imagens surgiram agora. Essas imagens sempre foram divulgadas, principalmente pelas comunidades, pelas associações. O que aconteceu é que agora a gente tem um governo que aceita essa demanda e se responsabiliza por ela. Então, enquanto para o Bolsonaro eles gritavam e pediam socorro e eram sumariamente ignorados, agora eles têm um ouvido. E o que eu acho muito importante, principalmente dessa última visita, é que Lula tem se reunido com as lideranças para escutá-las. Enquanto o governo Bolsonaro ficava lá de Brasília querendo ditar como eram feitas as coisas, Lula está no território, está ouvindo. Então, Lula se reuniu 2 dias atrás com o CIR, que é o Conselho Indígena de Roraima, que tem uma assessoria jurídica absurda, muito boa, formada por pessoas indígenas, se reuniu com o Davi Copenau Yanomami, se reuniu com o Dário. Então, lideranças que entendem como as coisas funcionam ali, que têm as suas reivindicações e que podem mostrar diretamente o que está acontecendo no território. Uma coisa que a gente não tinha no governo Bolsonaro. Não existia esse diálogo para absolutamente nada. Os ofícios sequer recebiam uma mensagenzinha de recebimento, sabe? Era tipo reenviar a mesma mensagem várias e várias vezes para ver se era escutado, sabe? Então, eu não acho que essa história estourou agora e foi por acaso. Não. Essa história sempre foi denunciada, sempre teve um trabalho muito importante do Instituto Inxiquirã, da Universidade Federal de Roraima, que faz essa preservação da cultura e dos idiomas, sempre teve uma atuação muito importante do Dário
Yanomami, né, na vice-presidência da Rtucara, agora tem a Uhiri com o Júnior Yekurari, que também foi, o Júnior foi o que deu a entrevista, né, para o Fantástico e acompanhou a equipe para fazer as imagens. Então, essas denúncias sempre foram feitas. Não dá para dizer que os indígenas estão gritando só agora. Eles estão pedindo socorro há muito tempo. Mas é que agora a gente tem um governo que está se dizendo comprometido com isso, que criou um Ministério dos Povos Originários. Então, é muito importante também a visita da Sônia Guajajara, da ministra, da Joênia, que já conhece ali a realidade, mas que agora tem o poder de realmente ajudar na mudança desse território. Então, eu sinto que nesses 3 meses nós conseguimos avançar tanto, porque a gente tem um governo progressista, um governo que tem olhos para isso, e não só para o grande lucro, para os grandes empresários, para o neoliberalismo, enfim, como era o antigo governo de Jair Bolsonaro. Então, acho que se a gente conseguiu tanta visibilidade e tanta começo de mudança, eu ia falar mudança não, mas um começo de mudança em 3 meses, eu imagino que no final do ano a gente vai ter uma mudança significativa nesse cenário e que vai mudar completamente a qualidade de vida dos indígenas ali naquele território. Perfeito. Eu vou ler um superchat aqui e já passo para você, Rei. É a Malu da Flon. Conheci um Yanomami que me ajudou com meu romance Órfãos de Hashimu, coautoria com a Inês da Flon, e ele hoje é totalmente evangelizado, votou no Bozo. Né? As ações são bem efetivas. Né? Eu vi umas matérias, Marta, de doer, não é? Aquelas ações de mulheres irem no território para pintar a unha, entendeu? Fazer cabelo, maquiagem, né? É uma tristeza, é uma tristeza. Ray, é contigo. Vamos lá. Marta, eu queria saber uma coisa. As forças de segurança do estado de Roraima, a polícia militar, as forças do exército que estão lá no território por causa desse envolvimento que a gente sabe que tem com garimpo, etc. Qual a FUNAI em Roraima, ela foi aparelhada, ou melhor, desaparelhada, ela foi desconstruída pelo governo Bolsonaro para poder não atuar, assim como o IBAMA. Você acredita que Roraima, o governo federal começando a apertar o cerco contra o garimpo, que pelo visto é realmente o forte da economia de Roraima, onde faz entrar o dinheiro ali, você acredita que Roraima possa se tornar um foco de problema institucional do Brasil, eu digo em relação à segurança, em relação à violência, porque, como você mesmo disse, todo lugar é difícil de chegar, você não consegue fazer uma proteção de todas as comunidades. A partir do momento que o governo for para cima dos garimpos e essas 50 mil pessoas começarem a correr que nem barata, para onde eles vão? E as forças de segurança do Estado, o Exército, o Lula vai ter problemas para fazer com que o Exército atue de forma efetiva e vai ter problemas com o governo para que a polícia militar faça o trabalho dela de proteção das terras e o combate ao crime ilegal do garimpo. O que você me diz sobre isso? Perfeito. Bom, Roraima, a gente brincava que era a segunda casa do Mourão, né? Então, Roraima, para você andar na rua da casa até o supermercado, você cruzava com 3, 4 pessoas do Exército, com 10 pessoas com camiseta do Bolsonaro. Foi um dos estados que mais votou na chapa Mourão-Bolsonaro, né? Então, ali é uma base militar do Exército muito forte. E, dito isso, há esse imaginário de que a economia de Roraima depende do garimpo, o que não necessariamente é verdade, porque o dinheiro do garimpo não fica na região. O dinheiro do garimpo, ele é totalmente repassado para fora do Brasil. O que fica em Roraima é realmente só a destruição. Então, em Roraima, a gente tem uma base produtiva muito boa da agricultura, por exemplo, do arroz, do feijão, milho, mandioca, banana, também da pecuária, então, boi, porcos, aves. Então, a gente tem uma base produtiva muito grande no estado que muitas vezes é ignorada por essa falsa impressão de que a mineração é responsável por toda a economia. E até dentro desse extrativismo, né, a gente tem outros tipos de extrativismo. Então, também tem o extrativismo da areia, da argila, que são outras formas que não são tão degradantes assim e não tão
violentas, né? Então, eu imagino que o governo federal está apostando. O grande desafio é Roraima, em todos os níveis, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte do Exército, e eu imagino que o governo esteja preparado para esse embate, né? Então, tem muita gente lá que segue 100% apoiadora de Jair Bolsonaro, que segue com sangue nos olhos, que segue na base da ameaça. É um estado muito perigoso. Muitos jornalistas que moram no território não escrevem por medo de retaliação. Então, já aconteceu de eu receber reportagens inteiras. A reportagem está praticamente pronta. Todas as entrevistas feitas, toda a apuração feita, a pessoa só falando, Marta, por favor, escreve e publica, porque eu não posso publicar, porque eu moro perto de tal lugar, perto de, sabe? Tal pessoa pode ser que me reconheça, saiba que eu sei essa informação, enfim. Então, é um estado extremamente violento. Já aconteceu de jornalistas e fotógrafos terem que deixar o estado por ameaça de morte, por ameaça de sequestro dos familiares, então circular foto dos filhos pelos grupos de WhatsApp dos garimpeiros. E aí vale dizer que uma outra camada de violência entre os garimpeiros é a briga de gangues. Então, se você sem querer acaba no meio de uma briga de gangue, de garimpeiro, era uma vez, sabe? Então é um desafio muito grande para o governo federal. Eu imagino que o governo federal tenha noção desse desafio, até porque nós temos a presença da Joênia lá e está tendo esse diálogo com as instituições e os movimentos e as associações indígenas da região. Então, esse é um cenário que já é traçado, que já é conhecido, então acredito que tem uma preocupação de segurança nesse sentido, mas acho sim que é o grande calcanhar de Aquiles aí do governo Lula, porque a verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe o que acontece em Roraima, né? Então, elas podem acreditar em qualquer coisa, e hoje em dia o nível de fake news que é disseminado principalmente pelo WhatsApp é um negócio assim estrondoso. Então tem que ter um cuidado com as políticas, mas também com a forma que comunica essas políticas e essas ações. Vai dar um trabalhinho aí, mas acho que é possível que dê tudo certo. Perfeito. Vou ler aqui o comentário do Cessar Fogo. Ele falou o seguinte: parecia que havia uma vontade de certos setores da mídia de romancear a atividade mineradora, notadamente aurífera, né? Aqueles homens desbravadores, etc. Que é uma questão, né? Eu queria trazer um pouco essa questão do ouro, Marta, né? Porque é um ouro de sangue, não é, Rei? É um ouro ilegal, é um ouro que é muita sujeira envolvida. Esse ouro parou no Banco Central, né? Não gera absolutamente nada, não é, para o Estado. Então, vamos trazer um pouquinho né, o tema do ouro, não é? É contigo. Se você quiser complementar, Rei, já te passo e você complementa. Ah, perfeito. Não, porque você falou que esse ouro tem uma reportagem que eu li sua que você falou que o atestado de legalidade do ouro é a palavra, é aquele ok naquele documento ali, aquela assinatura. E existem várias. Eu fui pesquisar, eu vi que tem algumas formas de você identificar de onde vem determinado mineral, qual a procedência dele, e isso ofereceu um maior controle, né? Como é que esse você acabou de falar que chamou a atenção, que é uma coisa meio óbvia, assim, que eu não tinha me atentado na pergunta, de que esse ouro não fica ali. Talvez fique uma pequena parte para os garimpeiros sobreviverem, uma outra parte ali para policiais, militares, etc. e tal. O restante vai para as grandes galerias aí pelo mundo, né? Me diz uma coisa, como que esse ouro que é do estado de Roraima, assim, você falou que tem outros tipos de extração que são menos agressivas. Então, assim, o ouro no estado de Roraima, ele é proibido de... Se você conseguir detectar, eu não sei como se chama, digital, o DNA daquele minério ali, você não pode comercializar ele com o resto do mundo, né? Como é que você pode falar mais um pouco para a gente sobre isso? Sobre como é regulado esse ouro ou não regulado? Claro, existe essa tecnologia, mas não quer dizer que ela é colocada em prática. Não há interesse de fazer esse registro de onde vem esse ouro, justamente porque muitas vezes ele escoa, ou por essa fração de mentir nesse protocolo, né, de que é um ouro legal, ou até pelas fronteiras ali da região, né?
Então, esse ouro ele é retirado do Brasil muito rápido, muito rápido. E aí vale dizer que os garimpeiros, né, que foi colocado como esses homens desbravadores, eles são peões nesse jogo, porque eles também sofrem muito. Não estou isentando eles de qualquer responsabilidade, longe de mim, reconheço todas as violências que eles causam, mas, por exemplo, tudo é muito caro em área de garimpo, muito caro. Você vai comprar um prato de comida, é R$100. Você vai fazer um corte de cabelo, é R$200. Vai comprar uma cerveja, 60. Porque o valor ali, a troca ali é muito grande, entendeu? Então você ganha muito dinheiro. E você gasta muito dinheiro. E no final você não tem nada. Porque aí você já arranjou briga com um, você é jurado de morte do outro. Eu conheço história de pessoa que foi pro garimpo e não aguentou 20 dias. Falou, se eu não for embora daqui, eu vou morrer. Que viu gente que foi junto com ele morrer. Entendeu? Então, a situação do garimpo, para quem está no território, ela é terrível. E por isso que eu falo que precisa ter uma política de identificar quem são os cabeças. Quem são essas empresas que estão comprando? Quem são as pessoas que estão financiando esse maquinário? Porque isso, destruiu uma draga do garimpo, eles vão lá e colocam mais 5. Para eles não é nada uma draga de garimpo. Mas é isso, quem que é essa pessoa que está financiando? Qual é a empresa que está por trás disso? Esse ouro está indo para onde? Para qual galeria? Para qual empresa de, sei lá, de celular, de joia, do que for? Porque hoje em dia, né, a gente tem ouro em diversos objetos. Então, não há o interesse de saber de onde vem esse ouro. Isso nem é cogitado, é simplesmente segue o baile e vamos fingir que veio de outro lugar, entendeu? Meio que já tem uma norma e tem os garimpeiros certos para fazer essa venda. Não é qualquer pessoa que vai lá fazer essa venda, que vai entregar esse ouro. Então, é bem complicado porque não há um interesse. Eu espero que sim, que com o governo Lula a gente consiga que esses mecanismos e essas ferramentas sejam utilizadas para que a gente consiga cessar essa exploração dentro dos territórios. E sim, o Banco Central teve recorde no estoque de ouro. Não é? Pois é. Teve sim. Muito bem. Eu vou ler aqui uns comentários também, que, olha, a Manuel Nunes falou o seguinte, Marta, comente um pouco o papel dessas igrejas que estão por lá há anos e que banda tocam. Cara, as igrejas, elas têm alguns papéis lá, né? Então, é sempre com esse viés da caridade, e com isso, muitos crimes podem ser cometidos, né? Então, a gente teve recentemente a denúncia do roubo de uma criança Yanomami pela Damares. Então, de uma ONG da Damares, né? Que essa criança foi levada para fazer um tratamento, nunca foi devolvida, já ficou adolescente, vai, não volta. E esse é um caso que tomou os jornais porque era Damares, porque era uma ONG de alguém que era conhecido, né? Que estava no governo Bolsonaro. Mas isso acontece regularmente lá. Então, crianças que são retiradas dos seus pais, que são evangelizadas, jovens que acabam evangelizados e não querem mais conhecer a sua própria cultura, que criminalizam, por exemplo, essa história dos cantos e danças parixara, que pode morrer. Pode ser que daqui 30 anos, tudo que a gente tenha sobre os cantos e danças parixara sejam gravações. E isso é muito triste, porque é um povo que morre, é uma cultura que morre. Então, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Ex-Pajé. É um filme fenomenal, ele tem na Netflix, ele é do Bolognese, e é um filme que ele é ficção / documentário. E ele mostra uma comunidade, a entrada da igreja numa comunidade, em que as pessoas são convencidas que o pajé não tem mais importância. Então, o pajé ele passa a ser um ex-pajé. E ele é isolado totalmente pela comunidade. E esse filme retrata muito bem o que acontece dentro desses territórios com a chegada da igreja. Então, da mesma forma que tem, não vou aqui jogar todo mundo no mesmo balaio, mas da mesma forma que tem grupos de igreja que vão, fazem caridade, que auxiliam na questão da saúde, que auxiliam na alimentação. Claro que há os dois lados, mas é muito importante prestar atenção nesses crimes que também são cometidos, né? Muito bem, realmente. Aliás, né, o que não falta é coisa para a gente ficar atento nesse processo. E aí eu quero trazer uma questão
Porque a gente já está para acabar, não é, Ray? E eu queria trazer um ponto que eu acho que é fundamental, que é quando a gente trazer essa perspectiva do jornalismo, né? E você, né, colocou, fez um relato super importante da dificuldade, inclusive, de jornalistas da região de poder, né, exercer o seu trabalho. Então, acho que a gente tem ali, não é? Acho que 2011 para cá, a gente tem uma mudança, né, do campo da mídia e a cada vez mais ampliando a mídia progressista, né? E uma mídia que vai fazer uma defesa, né, do Estado de Direito, dos princípios da democracia, né, das pautas sociais. E eu queria que você me contasse aqui um pouco como que é essa sua experiência, não é? Pegando um pouco de tudo. A comunicação através dos movimentos sociais, mas também esse trabalho de campo, não é? Que é tão importante. E se você quiser complementar, Rei, passo para você. Não, mas só uma pergunta, Marta. Você esteve no campo ali, num estado onde o crime organizado é muito forte e mexendo com gente que não quer se aparecer. Você ficou com medo? Você sofreu ameaça? É a pergunta que eu te faço. Claro. Bom, começando então com o Rei, medo a gente sempre sofre. Eu, quando estava em Roraima, minhas redes sociais eram todas fechadas, sem foto, sem nome. Eu me apresentava com outro nome, não usava crachá. Eu tentava não deixar rastros de onde eu estava. Porque realmente é isso. Eu vi amigos terem fotos das filhas, das esposas sendo compartilhadas, ameaças de morte, tendo que sair do estado e nunca mais voltar. Então, medo dá, mas a gente sempre vai encontrando um jeito de contar essa história. E aí eu acho que eu entro um pouco na pergunta da Andrea, que é uma vez eu escrevi um artigo que eu comparei a cobertura do Brasil de Fato com a cobertura do G1. E aí a principal diferença que apareceu para mim foi quais vozes eram silenciadas e quais vozes eram consideradas. Enquanto o G1 era uma cobertura factual somente com as versões oficiais, então a Polícia Federal divulgou que fez tal operação, ou a FUNAI divulgou tal coisa. As reportagens do Brasil de Fato, elas eram pautadas principalmente na demanda dos indígenas. Então, a partir das reclamações, a partir das denúncias, e aí depois disso, que ia atrás das versões oficiais. Então, em Roraima, por exemplo, o Rei perguntou como que eram essas instituições, né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, enfim, elas simplesmente não existiam em Roraima quando se tratava da questão indígena. Inclusive, teve caso de operação que atrasou porque a Força Nacional não queria participar, porque a Polícia Federal não queria participar. Então, já tiveram alguns casos desses de operações que atrasaram, aí deu tempo dos garimpeiros fugirem, entendeu? Então, todas as coisinhas que na minha cabeça me parece muito combinado. Mas vale dizer que a única instituição que funcionava como denúncia em Roraima era o Ministério Público de Roraima. Esses eram atuantes, endossavam a denúncia das associações indígenas, mas o restante era um descaso total. E na análise das reportagens, a gente conseguia perceber isso. Que, por exemplo, em 3 meses de ataques diários às comunidades indígenas, o G1 não escutou um indígena. Nunca entrevistou um indígena. E como é que você faz uma reportagem sobre ataques diários e os ataques aconteceram em diversas comunidades, em mais de uma região, e eles simplesmente nunca se deram ao trabalho de procurar uma liderança, de entrar no site, pegar um contato do e-mail ou de responder, porque as associações mandavam as denúncias para mim, mas também mandavam para o G1. E essas denúncias eram completamente ignoradas. Então, eles tinham o caminho para considerar essas vozes, mas era uma escolha política desconsiderá-las. E aí que eu acho que entra o papel da mídia progressista, que é de dar voz a essas pessoas que são silenciadas pela grande mídia, e para além de produzir essa reportagem, uma coisa que eu volto a repetir, o papel dessa articulação entre veículos progressistas, de espalhar essa mensagem, porque a gente sabe que hoje em dia as redes sociais, elas funcionam muito em bolhas. A minha bolha necessariamente não é a mesma do Brasil de Fato, que necessariamente não é a mesma da TVT, que necessariamente não é a mesma dos jornalistas livres. Claro que algumas pessoas se encontram dentro dessa bolha, mas elas têm outros caminhos. Então, esse papel de você conseguir espalhar essa informação e de fazer essa denúncia rodar muito mais, por vezes, no Brasil de Fato, a gente traduziu as reportagens, principalmente as reportagens especiais que traziam um contexto maior,
para o inglês, para o espanhol, passava para outros movimentos e veículos progressistas da América Latina, para que essa situação fosse denunciada não só aqui no Brasil, mas também fora. Porque, por exemplo, essa questão da mineração e essa violência contra indígenas em Roraima atinge também, por exemplo, indígenas venezuelanos. Não é uma coisa só sobre... Aliás, vale dizer um ponto aqui, né? Que nós chamamos de indígenas brasileiros e indígenas venezuelanos. Eles não se chamam assim. São indígenas de Abya-Yala. Quem fez essa divisão foi a colonização. Então, eles não se reconhecem também nessa divisão, né? Para eles também é uma outra forma de violência. Então, acho que o papel da mídia progressista, principalmente durante o governo Bolsonaro, foi conseguir impulsionar essas denúncias, porque como a gente não tinha uma resposta do governo federal, pelo menos a gente conseguia ter alguma pressão vinda de outros lados também, para que quando entrasse um governo que a gente conseguisse dialogar, a gente conseguisse cobrar, porque é isso, não é porque entrou um governo progressista agora que tá tudo bem, agora a gente vai descansar. Não, a gente vai cobrar o Lula. Você criou o Ministério dos Povos Indígenas, precisa de políticas. Você precisa ter um plano a curto, a médio, a longo prazo de como tirar esses garimpeiros. Não dá para ficar na promessa. Vamos tirar os garimpeiros. Legal, como? Qual é o plano de ação? Por onde você vai começar? Por quais áreas vão passar? Quem está assistido dentro desse plano? Então, acho que durante esses 4 anos a gente conseguiu montar essa rede de denúncia, dessa união mesmo da mídia progressista, que era completamente invisibilizada, ignorada, menosprezada pelo antigo governo, e que agora está voltando a ter um espaço para fazer essas cobranças. Acho que, não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. Bom, a gente está no final, eu vou passar para você, para a gente poder fechar. É contigo. A Marta falou agora, eu terminei um paper também, que eu fiz uma análise do discurso de um mês de cobertura dos assassinatos do Bruno e do Dom, do Brasil de Fato e do G1. O que eu achei interessante é que a última reportagem que eu fui analisar, foi a de um mês da morte do Bruno e do Dom, do G1. E não me surpreendeu muito quando eu abri a página e comecei a ler que tinha um banner enorme, escrito assim: o agro é tech, o agro é pop. E isso foi assim, printei na hora e já está guardadinho ali. Então, isso foi tão simbólico, mas foi tão simbólico. Quando a Marta falou, eu lembrei. E assim, Marta, eu quero te agradecer. A gente não conseguiu falar nesse programa sobre um pouco mais sobre comunicação na América Latina, sobre os desafios. A gente vai convidar de novo a trocar mais uma ideia, que eu acho que assim, você tem muito a ensinar, muito a falar sobre o jornalismo de campo. Você é muito corajosa, assim, orgulho mesmo, assim, de ter pessoas que nem você, assim, no nosso jornalismo, assim. E agradecer o espaço da TV 247, a Andréia, que veio me salvar hoje, porque o Rodrigo Quinan e a Marcela estão no evento da universidade, lá do doutorado deles, e não puderam participar, e, assim, foi ótimo, sabe? Assim, entrevista maravilhosa, assim, e vamos voltar a conversar, assim. Com certeza, né, Marta? Até porque eu acho que vale um programa inteiro para falar sobre essa experiência, né, do jornalismo na América Latina, então tá tudo certo. Marta, vou passar para você se despedir. Gente, foi uma honra participar, fiquei muito feliz de ter essa conversa, esse diálogo. Estou sempre à disposição, acho que esse é um tema que a gente precisa realmente manter em alta, né? E muitas vezes até trocar, conhecer mais gente que está nesse mesmo campo, que está fazendo essa contranarrativa, que está atuando, né, nessa forma progressista de fazer a comunicação. Agradeço a oportunidade, agradeço a Andréia, ao Rei, à TV 247, e queria deixar aqui que eu fico à disposição para o que vocês quiserem, para a gente produzir junto. Acho que a gente pode trilhar caminhos muito bons aí e continuar nessa resistência que, ainda que num governo progressista, se faz tão necessária, né? Sobretudo isso, não é mais do que necessária. No início nós falávamos, vocês estavam aqui conversando no início, a gente falou assim, será que vai ter um pouquinho mais de sossego? Sossego, jamais, não é? Jamais, a gente não vai ter sossego nunca. Mas acho que nesse momento também é uma luta boa. A gente passou, acho que 6 a 8 anos ali, né, de um processo muito pesado, então agora a gente tem uma luta boa para fazer. Gente, eu agradeço demais, Rei. Muitíssimo obrigada, viu, pela confiança de fazer aqui essa mediação com você, Marta. Maravilhoso.
Vou também te chamar, viu? Fica tranquila que eu vou atrás de você. Gente, eu agradeço a presença de todas as pessoas que ficaram aqui. O Carlos Roberto está dando parabéns para você pelo grande trabalho. Tem muita gente aqui. Depois dá uma olhada nos comentários. A Catarina Cabral também, maravilhosa participação. Tá, obrigada. O Joaquim Nogueira dando boa tarde para a gente. E eu vou pedir para as pessoas que estão aqui com a gente, já agora, correr, porque vai começar Léo ao Quadrado. E também, dá uma passadinha no site do Brasil 247, a capa. TCU manda Bolsonaro devolver em até 5 dias o segundo pacote de joias sauditas. Olha, a gente não cansa de passar vergonha, não é? É débito, crédito, olha, a gente paga vergonha de todas as formas, não é? E esse governo anterior, além de criminoso, é vergonhoso. Gente, muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. E obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.